paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lucas capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Com Deus é a mesma coisa. Veja o caso de Ana. Quantos anos ela não passou pedindo um filho para Deus? No momento dele, no momento certo, Deus concedeu um filho para Ana. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um ou mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, vê só, o inimigo, ele é valente, mas Deus nos dá autoridade para vencer esse inimigo. Se nós não temos autoridade contra esse inimigo, ele pinta e borda sobre as nossas vidas. Quem não é a favor de Jesus é contra ele. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É a mesma coisa. Você está fora da igreja. Você recebe Jesus como Salvador. A tua casa então está limpa. Mas por um motivo qualquer, você não vai mais à casa de Deus. Você se decepciona com alguma coisa. Aí o seu estado de limpeza começa a ser um estado de podridão. Você passa a fumar,
você passa a beber, você passa a ser uma pessoa agressiva e cada vez pior. Por isso que aquela pessoa está caída. Existe a diferença de um caído para um desviado. O desviado não quer saber de nada, ele fuma, ele bebe, ele vai em bailinho, ele pinta e borda. O caído não, ele não vai à igreja, mas na casa dele ele faz as orações, ele lê a Bíblia. Isso é caído. Agora, o desviado, a própria palavra diz, está longe, completamente fora do caminho. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Qual é o sinal? Os 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe. Os 3 dias que Jesus ficou lá no sepulcro. Este é o sinal. Ninguém percebe. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Eles são sepulturas invisíveis. As pessoas olham e não dão importância. É isso que Jesus quis dizer. Você está sem importância. Você quer ser tudo, mas você não é nada. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas
serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Jesus, ele foi repreensivo diretamente com os fariseus, escribas, doutores da lei, que deveriam instruir o povo no caminho certo. E hoje, qual a diferença? Você vai numa igreja, receba a chave de carro, receba a chave de apartamento. Isso, já falei lá atrás, vai ficar. O que você tem que fazer é receber a palavra de Deus e praticar, para que, quando você chegar no reino celestial, saber direitinho o que você vai ter que fazer. Capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer-lhes, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não se preocupa, Jesus está no controle de tudo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É a mesma coisa. As pessoas dão muita importância. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Anda lá, colarinho arrumadinho, cabecinha erguida, narizinho empinado. Aqui pode ser muita coisa, mas lá em cima nada será. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes.
Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o caso, eu tenho dinheiro no banco, eu fico pensando, vai render tanto, vai isso, vai aquilo. Ou então, a ansiedade que Jesus fala. Eu sou ansioso por algumas coisas. A gente tem necessidade, olha, isso está me incomodando. Vamos pegar mais uma vez o caso de Ana, que é bem específico. Ana estava ansiosa por um filho. Por quê? Penina a maltratava, Penina a humilhava. Mas calma, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Você é um pequenino que Deus não vai se esquecer nunca, em momento nenhum. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que Deus está falando aqui? Você conhece a palavra, então você pratique a palavra de modo correto. Não adianta você conhecer e praticar de modo incorreto. Quem são esses que Deus confia? São os pastores, que agora são chamados de bispo. Bispo é conselheiro, já expliquei lá atrás. Apóstolo é enviado. Então eu sou um pastor. Pastor apacenta,
pastor cuida, pastor trata, mas de onde vem a sabedoria do pastor? Vem de Deus. Eu te coloquei como pastor para você cuidar das minhas ovelhas e não para explorar, tirando o pouco que elas têm para você se regalar nessa terra. Não, não quero isso. Se foi o que eu falei, se a igreja tem condição de comprar um sítio, opa, vamos comprar um sítio. Mas de quem é o sítio? É da igreja. Os irmãos podem ir lá, passar o dia, passar um final de semana. Eles ajudaram, então eles têm a sua parte. Quando tudo acabar, acabou. Mas até aí, vamos aproveitar. O pastor aproveita e as ovelhas aproveitam também. E muito melhor se o pastor e as ovelhas podem aproveitar junto. Não é as ovelhas ficar dando dinheiro para eu comprar carro, ter do bom e do melhor, e a ovelha lá camelando, passando necessidade. Não é assim. O pastor passa necessidade junto com a ovelha. Se possível, o pastor ajuda a ovelha. Por isso que a igreja tem dízimo e oferta, porque o pastor administra. Não, essa parte aqui é para a igreja, mas essa parte aqui é para comprar um bujão de gás para a irmãzinha que não tem, ajudar o irmãozinho ali a pagar o aluguel que esse mês está difícil, ajudar o irmãozinho ali com uma cesta básica que está desempregado, e assim vai. Os dízimos e as ofertas da igreja é para a igreja. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Porque eu recebo Jesus como Salvador, a minha família não. Ah, você está louco, agora você é crente, você é doido mesmo, não sei o que, um monte de coisa. Então gera o que? Atrito. Mas Deus fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes você pode não contemplar a conversão do seu pai e da sua mãe, mas tenha certeza, Deus está agindo na tua oração, na tua petição. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quando Jesus fala aqui do fogo, o evangelho, seria bom que o evangelho já estivesse no mundo todo, que todos seguissem o evangelho, a boa nova de Jesus. E ele fala, se o teu adversário vai contigo ao magistrado, opa, fica livre dele, porque ele te entregará. Olha, este é cristão, ele segue leis estranhas, que não são as nossas, fazem tudo contra as nossas leis. Não, fazemos de acordo com a lei de Deus, mas a lei de Deus não é própria para este mundo. O mundo quer a liberdade dele, e nós não temos a liberdade do mundo, nós temos a liberdade de Deus. Por isso o nosso adversário nos quer o quê? Presos. Olha, eles serão presos, eles serão maltratados, o evangelho não mais será pregado. Essa é a intenção do anticristo.